oitavo ano, sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 30. Hoje nós vamos iniciar um conteúdo um pouquinho novo. Nós vamos falar um pouco sobre monômios, certo? Então, o nosso objetivo para hoje vai ser introduzir o conceito de monômio e compreender que um monômio é formado de um coeficiente e de uma parte literal, certo? Então, hoje a gente vai iniciar um conteúdo diferente aí, certo? Vamos trabalhar com os monômios. Nessa aula você vai utilizar caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para fazer as anotações e lápis e borracha para resolver os exercícios, certo? Então, vamos iniciar pela definição de monômio, certo? Denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica representada apenas por um número ou apenas por uma variável ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja no denominador nem no radical, certo? Então, vamos quebrar por partes aqui essas informações. Primeira coisa, ele me diz que o monômio ou termo algébrico, né? Eu posso chamar desses dois nomes, mas a gente geralmente usa mais monômio. Ele é formado ou representado apenas por um número. Ok, então vou colocar aqui um exemplo. Apenas por um número. 8, beleza? Apenas por um número. Apenas por uma variável. Escolhi a variável x. Ou por uma multiplicação de números e variáveis. 2, y, z. Então, aqui eu tenho 3 exemplos de monômio, seguindo a definição que ele me estabeleceu aqui, certo? Aí ele fala mais uma coisa muito importante, em que a variável não esteja no denominador nem no radical. Então, vamos lembrar o que é um denominador e o radical. Se eu tiver 2 sobre x, variável no denominador, certo? Então, não é monômio. Se eu tiver um radical, ou seja, uma raiz, esse x na raiz não é monômio, porque eu tenho uma variável no radical, certo? Então, esses 3 aqui seriam exemplos de monômio e esses 2 não, ok? Isso seguindo só a definição que ele estabeleceu aqui pra gente, tranquilo? Vamos ver alguns exemplos, então, de monômios, né? Além dos que a prof colocou aqui no quadro para vocês. 3x é um monômio, 7y, monômio, x ao quadrado é um monômio, ABC, monômio, 4x sobre 3 é um monômio, certo? Uma coisa importante de se lembrar, a variável não pode estar no denominador nem no radical, certo? Uma coisa legal de perceber, gente, é que aqui eu tenho multiplicação de variáveis. Eu posso sim, tá? Para ter um monômio, eu posso ter uma multiplicação de variáveis. Não precisa ser apenas uma variável e um número. Não, eu posso ter apenas variáveis, ok? Tranquilo? Vamos ver um exemplo de aplicação, então, desses monômios, tá? Número 1. A figura ao lado, no caso ali, é a figura abaixo, né, perdão, é uma representação de um triângulo equilátero. Seu lado mede d unidades de medida de comprimento. Qual a expressão algébrica representa o perímetro desse triângulo? Então, vamos lá. Perímetro é o que mesmo, gente? Perímetro é a soma de todos os lados. Quantos lados tem um triângulo? Um triângulo tem 3 lados, certo? Então, eu vou ter lado mais lado mais lado. No caso aqui, o meu lado vale D, certo? Então, vai ser D mais D, que me dá no final 3D, certo? Eu tenho, então, que a expressão algébrica que representa o perímetro desse triângulo vai ser 3D, certo? Essa expressão é um monômio. Sim, a gente estudou, né? Que se eu tiver uma multiplicação de uma variável com um número, eu tenho um monômio, certo? Vamos ver mais um exemplo aqui, então. Número 2. A caixa de presente lembra um bloco retangular, como você escreveria o volume dessa caixa? Então, observando esse desenho ali, a gente não tem nenhuma informação sobre esse bloco retangular, né? Ele não me dá nenhuma medida, não me dá nenhum valor, como ele deu ali no número 1. No número 1 ele falou que a medida do lado era D. Aqui ele não me falou nada. Então, a gente pode escolher o que a gente quiser, né? Vou colocar aqui, então, que o comprimento a largura é C e a altura é B, certo?
Então, eu escolhi comprimento A, altura B e largura C. Então, a expressão algébrica do volume vai ser A vezes B vezes C. Por quê? Volume de um bloco retangular nada mais é do que a multiplicação das suas 3 dimensões. Então, eu vou multiplicar comprimento A vezes altura B vezes largura C. Ou seja, A vezes B vezes C que me dá ABC, certo? Lembrem-se disso, nós já estudamos. Quando eu tenho uma letra do lado da outra, o sinal que eles têm ali é de uma multiplicação, tá, gente? A gente não escreve, porque não precisa, mas o sinal que está ali é uma multiplicação, ok? Então, esse aqui também é um monômio, né? A gente estudou aqui uma multiplicação de variáveis, também é um monômio, tranquilo? Ó, multiplicação de variáveis, ok? Exemplo número 3. Quais das expressões a seguir não são monômios e por quê? Tá? Ele quer saber quais não são e por que elas não são. Então, vamos iniciar pela letra A. Letra A, é um monômio ou não é? Vamos pensar na minha definição de monômio. Monômio pode ser representado por um número, por uma variável ou uma multiplicação de números e variáveis. O primeiro é um número, então ele é um monômio sim, certo? Letra A é monômio. Letra B. O que vocês acham da letra B? A letra B não é, né, gente? A gente viu que uma coisa importante é que a variável não pode estar nem no denominador, nem no radical. Então, aqui ele não é porque a gente tem a variável na raiz, né? Ou num radical, ok? Então, aqui, letra B não é monômio, ok? XYZ é monômio, né? Uma multiplicação de variáveis, como o exemplo anterior que era ABC. Então, XYZ é monômio sim. A mais B é um monômio? Vamos pensar na definição. Número, letra ou multiplicação de números e letras? Não é. Sabe por quê, gente? Porque tem uma soma ali. Na minha definição não falou nada sobre soma, né? Tá certo que ele também não falou que não poderia ter uma soma, mas a gente assume pela possibilidade que a gente tem. Se tem que ser uma daquelas opções, não pode ser a soma, certo? Então, não é um monômio porque eu tenho uma soma. Na verdade, eu tenho uma soma de 2 monômios. A poderia ser um monômio e B poderia ser outro monômio. Então, os dois juntos não são um monômio, ok? Letra E, X é monômio, né? A prof acabou de falar que A poderia ser um monômio sozinho, então X é monômio sim. E por último, a prof tem 3 sobre A. Qual que era aquele que não poderia? Não pode ter a variável no denominador ou no radical. Aqui ele está no denominador, então não pode. Letra F não é monômio, pois temos uma variável no denominador, ok? Então, certinho, tranquilo, o que é monômio, o que não é monômio, como a gente pode verificar se é monômio ou não? Fácil, né? Vamos partir então agora para as partes de um monômio. Veja a definição aqui. Geralmente, um monômio é formado por 2 partes. Um número chamado coeficiente do monômio e uma variável ou uma multiplicação de variáveis, considerando inclusive seus expoentes, né? Então, no caso, quando ele fala ali do número ser o coeficiente, é somente o número que está acompanhando as variáveis. Aquele expoente da variável, ele faz parte da variável, tá, gente? E essa variável, ela é chamada de parte literal, ok? Então, quando eu tenho um expoente, ele faz parte da parte literal. Faz parte da parte literal, é meio repetitivo, mas é isso aí, certo? Então, quando eu tenho um número, ele se chama coeficiente. Agora, quando eu tenho uma variável, ela vai ser a minha parte literal. E se eu tiver um expoente nessa variável, ele também vai ser a parte literal do meu monômio, ok? Vamos ver alguns exemplos, então. Olha só. A gente tem um monômio aqui, 3x, certo? É um monômio, a gente já viu. Qual é o coeficiente deste monômio? O coeficiente vai ser o número do meu monômio. Então, o meu número aqui é 3, certo? Qual vai ser a minha parte literal? A parte literal vai ser a minha variável. Nesse caso aqui, o x, certo?
Mais um, menos 10 a ao cubo b. Quem vai ser o meu coeficiente? O meu coeficiente vai ser o número que está no meu monômio. No caso aqui, o número é negativo, o sinal vai junto. Então, é menos 10 o meu coeficiente, certo? Não esqueçam de sempre pegar o sinal junto. Então, aqui o meu coeficiente é menos 10, ok? Agora, quem é a minha parte literal? A minha parte literal vai ser a ao cubo b, certo? Incluindo o expoente, que é um 3, que é um número, certo? Então, a parte literal vai ser tudo ali relacionado às variáveis, inclusive seus expoentes, ok? Já vi muito acontecer de vocês colocarem no coeficiente menos 10, 3. Não, gente, o 3 ali, ele faz parte do A, né? É A ao cubo, eu não posso separar uma coisa da outra. A ao cubo, na verdade, é o quê? É A vezes A vezes A. Eu não tenho 3 escrito aqui, certo? Eu só escrevo ele como uma representação de A vezes A vezes A. Então, por isso que ele faz parte da parte literal e não do coeficiente, ok? Então, cuidado, o expoente, ele é parte literal, certo? A não ser que ele esteja no coeficiente, né? Se eu tiver assim, 2 ao quadrado, A ao quadrado B, este aqui é coeficiente, este aqui é parte literal, certo? Cuidado com as informações, tá bom? Mas, em larga escala que a gente fala, coeficiente é o número do nosso monômio e parte literal vai ser a variável do nosso monômio, as nossas letras, ok? Vamos ver este monômio aqui. Quem é o coeficiente? Menos 18. Tranquilo, né? Quem que é a parte literal desse monômio? Cadê? Não tem. Cadê parte literal? Não tem mesmo, tá, gente? Eu posso ter sim um monômio sem parte literal, porque que ele me falou que um monômio pode ser uma representação de somente um número. Então, aqui eu tenho sim um monômio, ele só é um monômio que não tem parte literal. Se vocês verem na definição ali, quando a gente falou sobre parte literal e coeficiente, falou que na maioria dos monômios eles são compostos por essas duas partes. Mas pode acontecer sim de eu ter um monômio que não tenha parte literal. Ah, professora, então também pode acontecer de eu ter um monômio que não tenha coeficiente. Na verdade, não, gente. Porque quando eu não tenho coeficiente, como é esse caso aqui, na verdade eu tenho, né, o número 1. Porque o número 1 ele é o elemento neutro da multiplicação. E a gente nunca escreve ele, né? Para que eu vou escrever 1x se eu posso escrever só x? É a mesma coisa, né? Eu tenho um x aqui, só que eu não escrevo ele, não coloco ele ali escrito, mas ele existe, né? Ele está ali, porque se não fosse ele, então é 0. Não, não pode ser 0. Se fosse 0, 0 vezes x me daria 0. Então não pode ser 0, tem que ser 1, ok? Então, quando não tem nenhuma informação, o meu coeficiente, nesse caso aqui, vai ser o 1, certo? A minha parte literal é fácil, é o x que está ali, certo? Mesma coisa nesse outro exemplo aqui, mn ao quadrado. Coeficiente aqui é o 1. Aí a parte literal, mn ao quadrado, ok? Então, cuidado, quando não tem nada na frente do meu monômio ali, no caso, na frente das minhas variáveis, quando eu não tenho nenhum número, não é 0, gente. Quando não tem nenhum número, é 1, tá? Então, quando tá... não tem nenhum número ali, é 0. Não, cuidado, é 1. Sempre vai ser 1 no caso dos monômios aqui, tá? Sempre, ok? Professora, aqui também. Como é que vai fazer agora? Vai ser menos 0. Não, menos 1, né, gente? Então, o coeficiente aqui vai ser menos 1. O sinal precisa vir junto com o coeficiente, ok? Então, o coeficiente é menos 1, parte literal, x. Mesma coisa, coeficiente menos 1, parte literal, a ao cubo b quadrado, certo? Cuidado com essas informações, são muito importantes. Então, se eu não tenho nenhum número na frente do meu monômio, o coeficiente dele é 1. Se por acaso o sinal dele for negativo, o coeficiente será menos 1, certo? Muito importante essas informações. Então,
Aqui é o que a prof falou para vocês antes, né, gente? Quando o coeficiente de um monômio é zero, o monômio representa sempre o número real zero. E é chamado, então, de monômio nulo. Porque se eu tiver 0 vezes x, eu vou ter 0. Se eu tiver 0 vezes a ao quadrado, b ao quadrado, eu vou ter... Perdão, b ao cubo, eu vou ter 0. Se eu tiver 8m vezes n ao quadrado, eu vou ter 0. Sempre que eu multiplicar qualquer valor por 0, o meu resultado vai ser 0. Isso vai fazer com que eu tenha o que a gente chama de monômio nulo, certo? A gente vai ver um pouquinho mais pra frente a utilidade desse monômio nulo, mas por enquanto ele não nos serve de nada, certo? Então, cuidado, quando não tiver nenhum número na frente da minha parte literal, das minhas variáveis, quando não tiver nada na frente delas, não é 0, gente, é 1. Pode ser também que seja menos 1, mas nunca vai ser 0, ok? Eu espero que vocês tenham entendido esse início do conteúdo de monômios, o que é um monômio, como que a gente sabe, qual é a sua parte literal, qual é o seu coeficiente. A gente vai continuar estudando sobre monômios ainda, certo? Não esqueçam de revisar o conteúdo, rever o vídeo caso seja necessário e resolver os exercícios. Muito importante que vocês façam os exercícios, é assim que a gente aprende na matemática, tá bom? Eu espero vocês então na nossa próxima aula.